Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Espero que estejam todos muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das noites de segunda-feira. Maria já fez a primeira parte, que é o estudo do livro dos Espíritos. E eu vou fazer com vocês o estudo do Evangelho, que nós vamos fazer hoje. Nós estamos na introdução ainda. E essa é uma parte assim que eu vou mais ler do que falar, porque não tem muito a ser comentado, que são as notícias históricas. O Evangelho, ele vai nos falar de termos que para nós, na nossa atualidade, são desconhecidos, como os povos daquela época, as funções que existiam naquela época, os fariseus, os publicanos, os samaritanos. Então, essa parte de notícias históricas fala sobre esses personagens, vamos dizer assim, que existiam à época de Jesus e que não existem sob esse nome na nossa sociedade atual. Então, vamos lá. O primeiro que ele fala é dos samaritanos. E os samaritanos estavam ligados às 10 tribos. E foi separado a Samária ou Samaria, que é onde viviam os samaritanos. Foi reconstruída várias vezes. Foi lá que viveu Herodes. Era um povo que vivia muito em guerra, descendentes do rei Judá. Se pesquisarem na Bíblia, vão encontrar isso com uma riqueza de detalhe muito grande. E eles romperam com as formas religiosas e adotaram certas reformas. Então, eles não admitiam, a única coisa que eles admitiam era o Pentateuco contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros anexados. Os livros eram escritos em hebreu, dos mais antigos, da forma mais antiga. E, aos olhos dos judeus, eles eram heréticos, estavam fora da religião. E ainda se encontram alguns samaritanos do Levante, particularmente em Napluze e Jaffa, que observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem alianças senão entre eles. E nós vemos isso mesmo nos povos judeus, os que são os judeus ortodoxos mesmo, eles têm outros costumes diferentes do nosso, tanto que até o ano novo deles é diferente do nosso. Eles ainda estão esperando o Messias vir. Jesus não conta para eles. Eles ainda estão à espera daquele Messias. Então é bem diferente o conceito deles. São os judeus ortodoxos de hoje. Os publicanos. Os publicanos eram as pessoas encarregadas do recolhimento dos impostos. Então a gente vê nos filmes antigos o xerife dos feudos recolhendo os impostos da população, que sempre é demais, né? E a população reclama. Esses são os publicanos. Hoje nós não temos os publicanos, que vêm de porta em porta recolhendo o imposto. Nós temos a Receita Federal, nós temos a Receita Estadual e nós temos a Receita Municipal, que é diferente. O que ele fala mais aqui? Isso deu origem a muitas revoltas, porque os impostos instituídos por Roma eram muito altos. Mas trazendo para a atualidade, são esses órgãos. Os portageiros,
Eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eram pessoas mal vistas, tanto quanto publicano. Né? Hoje você... Em aeroporto é mais comum, né? Você desce para o aeroporto, você sai com a sua mala e você passa por um lugar que tem uma luzinha verde e uma vermelha. E os fiscal lá. Se apertar a luzinha vermelha, você tem que parar porque eles vão revistar a sua bagagem. E em outros países também tem. Um exemplo mais próximo que nós temos todo mundo já foi para o Paraguai. Muito difícil quem não foi para o Paraguai. Paraguai nós temos a Ponte da Amizade ali, naquela parte ali. Tem Ponta Porã também, mas nós temos a Ponte da Amizade, que é mais fácil de citar. Na Ponte da Amizade, eles podem pedir revista. E mais para frente um pouco, nós temos a aduaneira. E a aduaneira para os ônibus, entra, olha, e se desconfiar que tem alguma coisa errada, ela faz a revista de todo mundo. Manda todo mundo descer do ônibus com as bagagens e olha uma por uma. Não são pessoas muito vistas nem por nós também. Porque nós não gostamos que venham fuçar nos nossos bens, né? Os fariseus. Os fariseus, a tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Entre os doutores, objeto de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavras, ou de forma no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Paulo era um doutor da lei, mas não era da lei do advogado, ele era um doutor dessa lei aqui. Os fariseus, na verdade, trazendo para a modernidade, são as diversas religiões que nós temos. Cada uma com seus dogmas, cada uma com seus costumes. Dentro dos ensinamentos do Cristo, sim. Dentro dos ensinamentos do Cristo. Mas interpretada segundo o entendimento daquele grupo religioso. E nós temos aí religiões que existem diversas ramificações dentro de uma mesma religião. Né? Mesmo dentro não do espiritismo em si. Que o espiritismo é o espiritismo, porque foi uma doutrina que Kardec trouxe para nós. Mas o espiritualismo, que existe em outras religiões, usa muito daquilo que Kardec ensina. Então, isso seria mais ou menos os fariseus de hoje. Os escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. É aquela história de achar que eu estou certo e todo mundo está errado. Eu estou certa dentro da minha religião e as outras pessoas estão erradas. Não é assim. Não é assim. Eu já comentei isso com vocês. Existe um livro que chama Dos Faróis da Física Quântica.
E tem um espelho enorme na montanha, chamado Espelho da Verdade. E as crianças estão brincando na planície. E quebram esse espelho, cada uma pega um pedaço, vai para sua casa e entrega para os pais falando, olha, esse é o espelho da verdade. Então são frações que são pegas daquilo que Jesus ensinou e interpretadas à maneira de cada um. Os saduceus é uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão com o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Também a satisfação dos sentidos era a seus olhos objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Então, na verdade, era um povo mais materialista e mais voltado à lei mosaica. Os essênios ou esseus é uma seita judia fundada por volta de 150 a.C., ao tempo de Macabeus, e cujos membros que habitavam espécies de monastério formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens comuns e se entregavam à agricultura. Nós temos ainda algumas religiões que utilizam esse tipo de vida. Vivem em comunidades próprias, afastados do mundo normal. Um exemplo disso é os Amish. Os Amish, aqueles que a gente vê nos filmes, que usa touquinha branca, anda de carroça. Os Amishes mantêm esse sistema de vida. Mesmo nos tempos atuais, eles não fazem uso de televisão, de telefone, de nada disso. Eles vivem de forma primitiva para nós e em comunidades. E é a lei cumprida. Os terapeutas. Servir, cuidar, quer dizer servidores de Deus ou curandeiros. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham uma grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios. Como estes últimos, eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade, devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas. Vamos comparar os terapeutas aos monges tibetanos, que vivem nos monastérios, retirados do mundo, só aquela comunidade, passam o dia em oração, vivem daquilo que ganham, a única coisa que eles têm são a roupa do corpo. Seria esse daí, os terapeutas. E depois nós vamos ter, que nós vamos entrar a semana que vem, vamos falar dele hoje, Sócrates e Platão, que são precursores da ideia cristã e do espiritismo. Sócrates e Platão foram filósofos gregos de um peso muito grande na história da humanidade.
porque, como eu disse, na antiguidade, a alquimia era muito comum. E a alquimia é um conhecimento geral de tudo, que envolve inclusive a filosofia. E Sócrates e Platão, antes da vinda de Jesus, já tinham essa visão diferente. Ele fala aqui, Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por quê? A época de Sócrates, a época de Platão, existia os deuses para os quais eram feitas oferendas. E nós vamos ver no próximo capítulo um resumo da doutrina. E sabemos que tanto Sócrates quanto Platão acreditavam na sobrevivência da alma, acreditavam de uma forma rude num Deus único, em coisas que nós acreditamos hoje. Ele fala que as grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. E Sócrates e Platão foram os principais precursores que trouxeram essa visão diferente. Ele fala aqui que aqueles que considerassem esse paralelo como uma profanação e pretendessem que não poderia haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, uma vez que tinha por objetivo combater o paganismo, que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo, com isso, não seria diminuída, que, aliás, está na história que não pode ser abafada. Essas citações provaram, por outro lado, que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontram-se igualmente em suas doutrinas os princípios fundamentais do Espiritismo. Vamos dizer assim, Jesus foi um avatar. Ele foi um grande mestre. Mas antes que ele viesse, o campo precisava ser semeado. Tinha que ter alguma semeadura para que frutificasse, brotasse a época da vinda de Jesus. E nesses semeadores nós tivemos Sócrates, nós tivemos Platão, nós tivemos o faraó Akhnaton, que foram pessoas que viram que o paganismo não tinha sentido, que apregoaram a existência de um Deus único. O faraó Akhnaton foi assassinado também, porque quando ele institui, ele muda do deus Amon, que era o deus egípcio, para o deus Atom, que é o deus Sol, e que esse deus era único, que não existiam outros deuses a não ser ele, que era um deus que não punia, era um deus que não queria escravidão, era um deus que se assemelhava àquilo que Jesus nos trouxe. E ele foi assassinado, assim como Platão e Sócrates. Por quê? Não era o tempo da colheita. Era o tempo de plantar algumas sementes.
foram mortos, mas deixaram seguidores que propagaram essa ideia e que quando Jesus veio, já havia sementes brotando nesse sentido. E mesmo assim não foi fácil para Jesus. Jesus teve inimigos ferrenhos, os fariseus foram inimigos de Jesus até o último. Paulo, acho que foi um dos inimigos mais ferrenhos de Jesus, antes de tornar-se o apóstolo Saulo. Paulo de Tarso, era Saulo. O Saulo de Tarso foi terrível, era um doutor da lei dos fariseus. E perseguiu Jesus até o último, tanto que Jesus, naquele momento que ele dá aquela tipo tempestade de areia que Saulo cai do cavalo, Jesus pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E daí para frente, Paulo se torna Saulo, Saulo se torna Paulo, aliás, fazendo confusão, e segue os ensinamentos de Jesus. Mas não foi fácil, e ainda hoje não é fácil. Nós tivemos Jesus que veio e que nos trouxe. Posteriormente veio a doutrina espírita, que explicou mais ainda o que Jesus nos trouxe. E teremos ainda outros avatares que nos trarão um esclarecimento maior de coisas que nós no momento não entendemos, porque não estamos no momento evolutivo correto para entender. Estamos imaturos para compreender certas coisas. Toda a verdade está contida dentro do Espiritismo. Mas nós não temos maturidade para entender ela em toda a sua extensão. Então, talvez venham outros para nos explicar aquilo que nós não entendemos, no momento em que o mundo já estiver no processo regenerativo, já estiver regenerado. Nós estamos no processo da regeneração. Esse momento que nós estamos vivendo, que muita gente está desesperada por causa dessa pandemia, não se desesperem, porque ele é um momento necessário. É um momento que marca a mudança do planeta de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. As pessoas que estão desencarnando, com exceção daqueles que não obedeceram às normas sanitárias, os cuidados, estão desencarnando porque escolheram estar aqui nesse momento e desencarnar nesse momento. Tanto que nós vamos ter pessoas que não têm sintoma, pessoas que têm sintomas leves, pessoas que têm sintomas fortes sobrevivem e outros que vêm a óbito. Então é um momento que a gente vive. E no plano espiritual, esse momento está sendo muito trabalhado pela espiritualidade. É um momento de recenseamento que acontece dentro do plano espiritual. E muitos não terão mais a oportunidade de renascer aqui nesse planeta, que será um planeta de regeneração. Então, essa pandemia veio para nos ensinar a caridade, a solidariedade, a reflexão interior. Porque nós descobrimos que nada do que nós temos é importante nesse momento. Porque o vírus não escolhe. Então, não adianta o dinheiro, não adianta ter um guarda-roupa cheio de roupa, não adianta nada disso. Porque nós temos que ficar em casa nesse momento de reflexão. É um momento que o Pai nos deu para que nós refletíssemos sobre nós mesmos. E estivéssemos
prontos para recomeçar com essa nova estrutura social que haverá no planeta. Então, nós vamos encerrar agradecendo a espiritualidade pela presença, porque ela que nos inspira, ela que nos auxilia, na certeza de que enquanto eu estava falando aqui, a espiritualidade estava presente na casa de cada um de vocês, ajudando a cada um. Assim que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz, de harmonia e de muita luz. Fiquem com Deus e tenham sempre Jesus no coração, sem medo, porque nós só vivemos aquilo que nós temos que viver. Nada além, nada menos. Então fiquem em paz, se liguem a Jesus. É o momento de oração. Que Deus abençoe vocês.